A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui hoje para trazer a última lição do terceiro trimestre de 2024. Nessa semana que vem a gente já entra no último trimestre, né? Quarto trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição 13, Esté, a portadora das boas novas, né? Vai ser bênção. O textuário diz: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther, capítulo 8, verso 16. A verdade prática, ela diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação e honra. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Esther, capítulo 8, verso 4 a 8, capítulo 9, verso 29 a 31 e capítulo 10, verso de 1 a 3, ok? Então, nós vamos estudar hoje a lição que diz que Esther é uma portadora de boas novas, né? Nós vamos aprender uma coisinha muito importante hoje, tá bom? Fica conosco aí até o final. Se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí e se inscreva, dá um toquinho lá, no inscrever à direita lá e seja um inscrito do nosso canal. E também, né, dá aí o seu like, se você gostar do vídeo, compartilhar com seus amigos e assistindo os anúncios aí, você nos ajuda aí na monetização do canal se você assistir os anúncios, tá bom? Então, Deus te abençoe. Tamo junto. Obrigado aí pela atenção. Bem, Esther, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A verdade é que nós já estudamos durante essa lição da trama, né, que Amã, que podemos considerar como o segundo do rei persa, né, Assuero. Ele tinha uma confiança tremenda em Amã, inclusive deu o seu anel para Amã fazer o que ele quiser, né? Botou ali o carimbo do anel do rei, falou, tá falado, né? Ele poderia agir da maneira que ele quisesse. Mas ele, infelizmente, como nós sabemos, ele queria destruir o povo judeu. Por ele odiar, né, Mardoqueu, por Mardoqueu não se curvar quando ele passasse, aquilo criou um ódio nele, né? Falou para ele: ó, todo mundo se curva aí diante de você, mas tem um tal de Mardoqueu aí que não se curva diante de você. Então aquilo criou uma ira nele. E ele depois descobriu que Mardoqueu, né, pertencia ao povo judeu, que tinha muito, né, judeu ali que, quando saíram do cativeiro, ficaram lá preso lá com Nabucodonosor morreu, né, e depois a Pérsia, os medo-persas assumiram lá o comando da Babilônia e o rei Assuero estava ali no comando, né, e ele colocou Amã como seu segundo ali, um homem de alta confiança dele, mas só que Amã era um mau homem, de um mau caráter, e ele quis fazer um genocídio com o povo de Deus. Mas Deus, ele muda situações impossíveis. Eu não sei qual é o problema que você está passando agora, né? De repente você está passando um problema muito difícil, né? E o mesmo Deus que mudou o genocídio do povo judeu, né, programado pelo Amã, né, transformando tudo, virou tudo o contrário a favor do povo judeu, uma coisa que parecia totalmente impossível de acontecer, aconteceu. A reviravolta, né? Era o povo judeu que ia morrer, mas Deus inverteu. Usou Esté, usou Mardoqueu, usou o rei Assuero, né? E o autor, né, do genocídio, o Amã, foi enforcado, morreu, pagou caro. Então Deus mudou a situação toda, de tristeza, tudo se transformou em alegria. Então o mesmo Deus que opera esses milagres é o mesmo Deus que está com a gente, né? Seu problema pode ser difícil do jeito que for, mas Deus pode mudar e vai mudar se você crer.
né? Esté correu atrás, fez a parte dela e Deus honrou, né? Honrou, deu honra a ela, por ela ter agido dentro da palavra de Deus. A primeira atitude de Esté foi o quê? A rainha judia. A primeira atitude dela foi proclamar um jejum de 3 dias. Ela com as moças dela, com a turma dela, Mardoqueu com o judeu, jejuaram 3 dias para Deus dar uma orientação do que, como eles poderiam agir. E Deus honrou esse jejum e essa oração, né? Às vezes o teu problema, você tem que começar com jejum e oração, né? Se humilhar lá diante de Deus. Às vezes pode nem precisar, mas Deus vai te dar uma orientação e Ele pode resolver a tua causa. Olha, aquela causa era impossível. O rei já tinha assinado, Amã odiava mesmo o judeu. Como é que poderia mudar isso? Mudou. O jejum e oração, Jesus falou o quê? Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E aquele demônio que estava alimentando aquele ódio na vida daqueles homens foi expulso. Aí Deus enviou o socorro e o problema foi resolvido, né? Esté chegou humildemente diante do rei e pediu para ele mudar. Esté falou, olha, já está decretado, né? O dia, tal dia, me parece que é aqui, né? O decreto parece que é no dia 14, né? Estava decretado aqui, ó. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. Então, Amã proclamou o dia, marcou o dia certinho. Olha, nesse dia, vocês matem todos os judeus que tiver por aí. Entendeu? Então, foi um dia, a ordem do rei, não tinha como, né? Então, Esté foi pedir para ele mudar isso. Mas ele falou, não posso. Palavra de rei aqui não volta atrás, não. Nos persas, não. É igual quando a gente era criança. Palavra de rei não volta atrás, né? Então, ele falou para Esté, Esté, olha, já resolvi o problema, Amã já morreu, já foi enforcado, eu já dei a casa dele para você, parece que Mardoqueu foi para lá, né? Deus usou o rei, mudou tudo, mas ele falou, só não posso mudar a lei, a Constituição dos persas. O que o rei assinou não pode voltar atrás. Mas tinha que ter uma solução, né? O rei falou aqui, ó, apesar de todos os aspectos tirânico, autoritário, excêntrico dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei dos medos persas tinha um limite ali. Ó, você lembra que Dario, ele amava Daniel, o rei Dario, pai de Assuero, ele amava Daniel. Mas quando fizeram aquele complô para matar Daniel, e ele assinou ali igual o bobo, né? Ele não pôde evitar a morte de Daniel. A morte não, dele ser julgado na cova dos leões. Mas Deus protegeu Daniel dentro da cova dos leões e nada aconteceu com ele. E os que fizeram a intriga, as calúnias para julgar Daniel lá, morreram. Quando botou ele lá dentro, antes de já ia descendo para a cova, os leões já iam comendo eles, né? Mas o rei não pôde evitar de Daniel cair na cova dos leões, embora ele amava Daniel, tinha um respeito, uma consideração muito grande de Daniel como homem de Deus, mas ele não pôde, cara, da lei, o rei assinou, não tem como mais voltar. Então ele explica isso a Esté, olha, não tem como revogar isso, não tem como, mas eu posso dar uma contra-ordem, né? E ele deu uma contra-ordem. Qual era a contra-ordem? Os judeus têm direito de se defender. Então, rapidamente, os Correios foram e levaram essa notícia ótima. Olha, os judeus podem se defender e pode matar eles também, né? Porque os inimigos dos judeus estavam muito felizes, porque os judeus iam matar todos eles. Mas Deus mudou a história através de Esté e Mardoqueu. Entendeu? Deus muda a história. Aonde não há mais esperança, se a pessoa manter confiança em Deus, Deus muda. Porque Esté, ela não perdeu a confiança.
ela se manteve firme que Deus ia dar a solução, entendeu? Toda nação tem a sua constituição, né? Embora muitos não respeitem, mas toda nação ela tem a sua constituição que deve ser obedecida e todas as atitudes, né, do governo deve ter como parâmetro o quê? A Constituição, né? O rei aqui, ele podia ser o que for, mas ele respeitava a lei, ele respeitava a Constituição. É muito importante, apesar de todos os defeitos do rei, ele tinha, né, ele obedecia à Constituição da Pérsia, né, da nação. Mas ele então fez o quê? Mandou uma contra-ordem e deu ao povo judeu o direito de defesa, entendeu? Então, veja que já foi uma bênção, né? Então, a ordem foi enviada a todas as províncias, entendeu? E produziu muita alegria entre os judeus e o temor em todos os povos. Muitos ficaram com medo e até viraram judeu, certo? Se tornaram judeu para não morrer, tá entendendo? Porque Deus estava no negócio. Então, é muito importante, por pior que seja o problema, nós venhamos a manter a nossa confiança em Deus, porque Deus vai fazer mudança. Deus transforma de uma noite para o dia uma situação difícil e impossível, tá? Então, foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeu. Esté, capítulo 8, verso 17, entendeu? Então, no dia da pretendida matança, aconteceu o contrário, entendeu? Que aconteceu o contrário do que os inimigos esperavam, né? Os judeus se assenhorearam do inimigo e os judeus, ajudados pelos nobres e todos da maioria das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e temiam ele, respeitavam, né? Veio uma carta de Esté e Mardoqueu. Era a primeira vez que a Esté se comunicava com o povo. Então chegou essa ordem, ó, vocês podem se defender. O anel agora está com Mardoqueu. Tá vendo como é que Deus muda? O desprezado lá, né? O rei nem conhecia Mardoqueu, ouvia falar dele, né? Mas não sabia que era parente de Esté. Quando ele soube que Mardoqueu era primo de Esté, ele mandou chamar. É primo da rainha? Chama lá. Foi ele que descobriu um complô para me matar. O rei sabia disso, né? Então, o rei sabendo, né, até recompensou ele, aquela história, né, que o Amã saiu elogiando ele pelas ruas de Suzã. Então, olha só, somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo 10 filhos de Amã. 75 mil em todo o reino persa morreu, entendeu? No dia seguinte, mais de 300 mortos na cidade de Suzã, está lá em Esté 9:15. Então, a rainha Esté suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa e o rei deu, entendeu? Mas é por trás disso onde quem estava agindo era Deus, entendeu? Então, essa comemoração do judeu, eu vou ler aqui para vocês entenderem, né? Os judeus comemoraram, né? E criaram até uma festa para comemorar isso, né? Então, no dia 4 do 12º mês, foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta dos judeus e precisava ficar marcado. Então, para esse dia comemorativo, né, um dia de festa, onde Deus mudou tudo, esse dia precisava ficar marcado. Então, eles criaram uma festa. Mardoqueu registrou os fatos, escreveu carta para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, que é chamada Festa do Purim, que era praticada até o tempo de Jesus. Foi uma comemoração extensa, né? Então, a Festa do Purim. Amã havia lançado a sorte né, a palavra por sorte, para matar os judeus no dia 13. Agora, no dia 14, seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica.
para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Esther capítulo 9, verso 20 a 28. Certo? Então, foi ali pela primeira vez que Esther manda uma carta, se comunica com o povo judeu. E também o judeu Mardoqueu, ele foi exaltado, entendeu? A Bíblia diz que Mardoqueu, a partir dali, ele era o segundo depois do rei. Entendeu? O rei era o primeiro, ele é o segundo. Vê como é que Deus muda as coisas? Um cara abandonado lá na porta, né? Ele devia ser um guarda lá do castelo do homem, né? Do rei. De repente, ele é o segundo do rei. Vê como é que Deus muda as coisas? Né? Mas por quê? Ele se manteve fiel. Por isso, o crente, ele para Deus abençoar, ele tem que se manter fiel a Deus e esperar o momento certo que Deus faz a obra. Não confia em homem, né? A gente não acha esperar de homem, espera em Deus. E Mardoqueu foi um homem que esperou em Deus. Ele descobriu um complô para matar o rei, falou com Esther, Esther falou com o rei, averigou, era verdade, os dois que iam matar o rei foram mortos, né? E depois esqueceram Mardoqueu, ele ficou na dele. 4 anos depois, lembram, né? Aí quando Deus humilha a Amã, que a Amã é obrigada a sair elogiando ele. Então você vê, ele ficou no esquecimento um bocado de tempo, mas o dia dele chegou. Então a gente tem que ter paciência, porque aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, se a gente for fiel a Ele, Deus vai cumprir. Agora, se sair da direção, não for fiel a Deus, não adianta, tá? Faça igual a Esther, igual a Mardoqueu, fica fiel a Deus até o último momento, não murmure, não blasfeme, não culpa ninguém, não fale mal de ninguém, não se revolte contra Deus, fica na tua, orando, fazendo aquilo que vier à tua mão. Só isso. Faz igual Mardoqueu. Mardoqueu fazia o que podia. Mas um dia Deus tirou ele de lá e colocou como segundo rei. Você já parou para pensar? Um cara que vivia lá na porta do rei, lá, era um guarda, e de repente é o segundo do rei, num dos maiores impérios que o mundo já viu. Tinha 127 províncias ali à disposição dele. Isso aí não é, isso é Deus, querido. Mas por quê? Porque viu nele fidelidade. Ele não moveu o pé da presença de Deus. E nem murmurou, você não vê ele murmurando, nunca adorou homem, nunca bajulou, ele sempre se manteve na posição dele, e Deus honrou ele, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. A gente entende que Mardoqueu foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. O segredo é esse, certo? E Esther, ela foi uma mulher chamada por Deus para ser relevante nesse mundo. Esther foi tirada lá do esconderijo, lá, né? Ela era totalmente desconhecida. De repente, Deus coloca ela como rainha da Pérsia. Você tem noção? Rainha, né? E ela nunca desprezou Mardoqueu, primo dela, que criou ela como uma filha. Ela se manteve fiel. Não existia guerra de sexo. Eu sou mulher, mas agora quem manda sou eu. Eu sou rainha. Não. Você vê uma mulher submissa, entendeu? Tanto submissa ao rei, né? O rei era apaixonado por ela, mas ela era muito bonita. Mas o que prevaleceu na vida de Esther foi a sua humildade. E ela era humilde, mas não era boba. Quando teve que tomar uma posição, ela tomou. Sem competir com ninguém, sem criar problema com ninguém, sem bater de frente com ninguém. Ela fez aquilo que tinha que fazer e o povo judeu não morreu. Pelo contrário, foi vitorioso. Entendeu? Ela não foi uma mulher notável. A verdade é essa. Soube como resolver o problema. Primeiro ela, já falei, né? Primeiro ela entrou em jejum e oração,
Ali, a partir dali, meu filho, ela recebeu toda a orientação necessária e ela seguiu direitinho, né? E o rei se sentiu orgulhoso com Esther, certo? E muitas mulheres na Bíblia foram mulheres excelentes, né? Como teve as mulheres também, igual Jezabel, que sem comentário, né? Então, o autor traz aqui, né, muitas mulheres do nosso tempo. Também tem muitas mulheres no nosso tempo que são exemplo, né? Quer ver aqui no nosso contexto cristão que o autor colocou? Além de mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, né? Tais como Catarina Bora, Suzanne Wesley, Sarah Cayley, Corrie ten Boom, Ruth Graham, e no contexto assembleano temos Celina Martins Albuquerque, parece que foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil, Linda Nistron, Zélia Brito, Frida Virgem, Signe Caus, Elizabeth, né, Florência Silva, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemo, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras, muitas mulheres notáveis permaneceram em atuação no solo brasileiro e em todo o mundo. Entendeu? Então, Esther se posicionou como uma mulher de Deus, de fé e coragem, sem bater de frente com ninguém, sem criar problema, ela se manteve na posição que Deus queria. Então, que Deus abençoe. Encerramos hoje o nosso trimestre. Tivemos também na primeira parte Ruth, que também foi uma mulher sensacional, né? Então, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Tamo junto. Deus te abençoe, tá bom? Até a próxima lição.